Vamos a mais um momento da liturgia da palavra nos meus endereços telemáticos. Paulo Roberto Maciel, e se você quiser ir direto ao YouTube, Paulo Roberto Maciel 7919. Tem ainda o Instagram, o blog e o Facebook, ok? Eu transmito a liturgia seguindo o que Jesus mandou: ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, dei também de graça. E também quero ajudar os presidentes de celebrações, dando subsídios para a homilia principalmente, né? A reflexão. Liturgia referente ao dia 22 de setembro de 2024, domingo, 25ª semana do Tempo Comum, em que temos o seguinte rito. Atenção, você que acompanha, para saber do rito que eu pesquisei nos endereços revista.arautos.org e novaalianca.com.br. Então, no rito, estamos no ano B, onde se enfatiza o Evangelho de São Marcos, 25ª semana do Tempo Comum, começando neste domingo. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu estou simbolizando aqui no meu pescoço, com esse lenço. No rito, então, temos a missa própria com glória, eu creio, prefácio do domingo. Vamos à antífona da entrada. A salvação do povo sou eu, diz o Senhor. De qualquer tribulação em que clamarem por mim, eu os ouvirei e serei seu Deus para sempre. Oração da coleta. Rezemos. Coloque suas intenções. Ó Deus, que resumistes toda a sagrada lei no amor a vós e ao próximo, concedei-nos que, observando os vossos mandamentos, mereçamos chegar à vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos, assim seja. Primeira leitura, leitura do livro da Sabedoria, capítulo 2, versículos 12 e do 17 ao 20. Os ímpios dizem: armemos ciladas ao justo, porque sua presença nos incomoda. Ele se opõe ao nosso modo de agir, repreende em nós as transgressões da lei e nos reprova as faltas contra a nossa disciplina. Vejamos, pois, se é verdade o que ele diz e comprovemos o que vai acontecer com ele. Se de fato o justo é filho de Deus, Deus o defenderá e o livrará das mãos dos seus inimigos. Vamos pô-lo à prova com ofensas e torturas para ver a sua serenidade e provar a sua paciência. Vamos condená-lo à morte vergonhosa, porque, de acordo com suas palavras, virá alguém em seu socorro. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora o Salmo responsorial é o Salmo 53, na Bíblia Vulgata, e Salmo 54, na Bíblia de Jerusalém. Versículos 3º ou 4º, 5º, 6º, 8º, refrão 6º B. É o Senhor quem sustenta a minha vida. Repitamos: é o Senhor quem sustenta a minha vida. Por vosso nome, salvai-me, Senhor, e dai-me a vossa justiça. Ó meu Deus, atendei minha prece e escutai as palavras que eu digo. É o Senhor quem sustenta a minha vida. Pois contra mim orgulhosos se insurgem, e violentos perseguem minha vida. Não há lugar para Deus aos seus olhos. Quem me protege e me ampara é meu Deus. É o Senhor quem sustenta a minha vida. É o Senhor quem sustenta a minha vida. Quero ofertar-vos o meu sacrifício de coração e com muita alegria. Quero louvar ao Senhor vosso nome. Quero cantar vosso nome, que é bom. É o Senhor quem sustenta a minha vida. Repitamos: é o Senhor quem sustenta a minha vida.
Agora vamos à segunda leitura. Leitura da carta de São Tiago, capítulo 3, versículos do 16 ao versículo 3 do capítulo 4. Caríssimos, onde há inveja e rivalidade, aí estão as desordens e toda espécie de obras más. Por outra parte, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, modesta, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem fingimento. O fruto da justiça é semeado na paz para aqueles que promovem a paz. De onde vêm as guerras? De onde vêm as brigas entre vós? Não vem justamente das paixões que estão em conflito dentro de vós? Cobiçais, mas não conseguis ter. Matais e cultivais inveja, mas não conseguis êxito. Brigais e fazeis guerra, mas não conseguis possuir. E a razão está em que não pedis. Pedis, sim, mas não recebeis, porque pedis mal, pois só quereis esbanjar o pedido nos vossos prazeres. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Evangelho. Primeiro a aclamação com um trecho da segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14. E depois a proclamação com o Evangelho escrito por São Marcos, capítulo 9, versículos do 30 ao 37. Aleluia, 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 aleluia. Pelo Evangelho o Pai nos chamou, a fim de alcançarmos a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 9, versículos do 30 ao 37. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após a sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que está acolhendo, e quem me acolher está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Olha, então, tivemos este Evangelho e teremos agora as reflexões. Vamos iniciar a reflexão com um pequeno comentário que está no Anuário Sagrado Coração de Jesus. Jesus está a sós com seus discípulos. Ele está a ensinar-lhes. Ensina que o caminho para segui-lo passa pela cruz e pelo alegre serviço ao próximo. Jesus revela aos discípulos o que acontecerá com ele em Jerusalém,
quando viverá o mistério da sua paixão, morte e ressurreição. Os discípulos não compreendem, pois ainda não estavam preparados para seguir Jesus até o fim. Ao contrário, estavam discutindo quem dentre eles seria o maior. Jesus, com toda paciência, mostra-lhes o verdadeiro caminho da humanidade e do serviço. Ele ensina que em seu reino de amor e vida, quem quer ser o primeiro deve ser aquele que serve. E apresenta uma criança como modelo de simplicidade, pois quem acolhe aos pequeninos em nome de Jesus é a ele mesmo que está acolhendo. Vamos agora a uma reflexão mais apurada do livro O Pão Nosso de Cada Dia. Vejamos se ela é compreensível para vocês que são ouvintes dos meus endereços telemáticos. Paulo Roberto Maciel no Facebook, YouTube, blog e Instagram. O evangelho de hoje tem duas partes. A primeira é uma instrução de Jesus aos discípulos sobre o Filho do Homem. A segunda, predição da paixão. A segunda desmascara o demônio surdo-mudo, que põe no coração dos discípulos uma palavra diferente da de Jesus, a busca do poder e não do serviço. Temos aqui a mais breve predição da morte e ressurreição de Jesus. A cruz, na verdade, exprime, como que em fragmento, todo o nosso pecado e todo o amor de Deus por nós. A surdez que nos impede de acolher a palavra será a causa da morte de Jesus, que é o fechamento, a desobediência, Mas a morte de Jesus será a cura da nossa surdez. De fato, morrendo na cruz por nós, pecadores, nos mostra de forma inequívoca o seu amor. O seu grito de amor não poderá não ser ouvido. O mistério que celebramos na Eucaristia é a entrega do Filho do Homem. A palavra que se faz nosso pão e nossa vida é um exorcismo contínuo que nos cura do espírito surdo e mudo. E assim entramos na segunda parte do Evangelho de hoje. Enquanto a palavra de Jesus, que é a palavra, é amor e humildade, a dos discípulos, quer dizer, a nossa, é egoísmo, protagonismo. E assim nós também submergimos na própria frustração. Quem procura o próprio eu, perde-se a si mesmo, os outros, e perde a Deus. Quem quer ser o maior, no fundo, se sente insignificante e sem valor. Não se sente amado e, por isso, não consegue se aceitar e muito menos aceitar os outros. Por isso, está sempre lutando para ser, quem sabe o quê? Um pouco maior que si mesmo e que os outros, para se tornar aceitável a si e aos demais. A luta pela glória tem um preço elevado e é sempre inglória. Jesus sabe que cada um quer e deve realizar-se. Renunciar a realizar-se seria um absurdo, porque o ser humano é aquilo que se torna. Mas Jesus dá critérios para isso. Ao desejo de sobrepor-se aos outros no ter, no poder e no aparecer, cujo resultado só pode ser uma ilusória realização, Jesus substitui o desejo de acolher e de servir o outro, sobretudo os pobres e pequeninos. Aqui está a grandeza de Deus, que é misericórdia, e a grandeza do homem, que deixa de ser miserável quando se torna capaz de amar. A vocação do homem é o amor e o serviço. Ou, melhor dizendo, é o amor-serviço. Na verdade, temos que ser discípulos de Deus, que mostrou o seu rosto em Jesus. Deus, sendo amor, não se afirma às custas do outro, mas promove o outro às próprias custas. Não se serve do outro, mas o serve.
não despoja o outro, mas se despoja a si mesmo de tudo, até de si mesmo em favor do outro, como o fez na cruz. Vamos agora à reflexão de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança. E-mail santini@novaalianca.com.br. Qual era o maior? É o título da liturgia comentada de Santini. Baseado em Marcos, capítulo 9, versículos do 30 ao 37. Que lições podemos extrair desta passagem do Evangelho? Quando os santos apóstolos que Jesus havia selecionado aproveitam o tempo da caminhada para um torneio nada espiritual, avaliar qual deles seria o maioral. Vejam só. A primeira lição diz respeito exatamente à pobre humanidade dos homens que Deus decide chamar a seu serviço, todos eles moldados na mesma argila adâmica, frágil e pecadora. Quando eles falharem, manifestando sua natureza inclinada ao pecado, não devemos nos escandalizar, mas no máximo lamentar sua queda e substituir o julgamento legal pela misericórdia. Uma segunda lição seria examinar as nossas próprias motivações para seguir a Jesus Cristo. Afinal, ao ouvir o seu chamado, nós nos apresentamos para servir a Deus e aos nossos irmãos de alma e coração, sem recusar a cruz necessariamente anexa? Ou, no fundo, apenas nos valemos da oportunidade para obter fama e reconhecimento, aplausos e vantagens materiais? Não raro faço contato com pessoas magoadas e feridas, diz Santini, e até iradas e revoltadas, que se queixam do tratamento recebido após algum tempo de serviço à paróquia ou à comunidade religiosa. Vejam só o que fizeram comigo, logo eu que tanto me sacrifiquei pela igreja. Até parece que não trabalhavam para Deus com essa reclamação. Obviamente, essas pessoas não se lembram de Jesus Cristo e dos sofrimentos que ele teve de enfrentar para levar adiante a sua missão. Foram calúnias e maledicência, perseguições e armadilhas, culminando com a morte na cruz. Ora, se o próprio Jesus diz que bastava ao discípulo ser como seu mestre, conforme Lucas capítulo 6, versículo 40, por certo estava incluído na carreira do discípulo as dificuldades que o mestre havia enfrentado. Para ser franco, diz Santini, devo dizer que esse tipo de reação sofrida e lamentosa vem revelar da parte do discípulo um evidente grau de infantilidade. Se não amadurecemos na fé, seremos eternos chorões diante do peso da cruz. E não há missão sem cruz. Basta ler a vida dos santos e veremos que a santidade foi o resultado de muita oposição, dificuldades e incompreensões, seja dos companheiros, seja dos superiores. O orgulho morre lentamente, e a sua morte exige exatamente aqueles sofrimentos dos quais nós temos reclamado. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Servi ao Senhor com alegria. Salmos 100 ou 99, versículo 2. Vamos agora aos santos do dia. 22 de setembro é dia de São Maurício e companheiros mártires do século III. São Maurício comandava a legião tebana, constituída por cristãos. Intimados a sacrificar aos ídolos, recusaram-se e, por isso, foram todos mortos a fio de espada. De acordo com o site da comunidade católica Canção Nova, Maurício, Exupério, Cândido, Vítor, Inocêncio, Vital e outros eram oficiais e soldados do exército que foi encarregado em 287 de reprimir a revolta dos Bagaudas. Bagauda vem da palavra cética bagad, que significa multidão. Tratava-se, com efeito, de uma multidão de aldeões, pastores e escravos
que se revoltaram contra os seus senhores em certas partes da Gália, ameaçando a dominação romana. Foi Maximiano Hércules quem recebeu ordens de Diocleciano para sufocar esta insurreição. Depois de atravessar os Alpes, interrompeu a marcha na Suíça a fim de dar descanso de 3 dias às tropas. A guarda avançada acampou em Agaunum, a cerca de 15 milhas do lago de Genebra. Era a esta guarda que pertenciam Maurício e os seus companheiros. Formavam um destacamento constituído inteiramente por cristãos, tirados, ao que parece, dos exércitos egípcios que guardavam habitualmente as fronteiras meridionais de Tebaida, daí o nome que lhes deram de Legião Tebana. Antes de entrar em combate, Maximiano Hércules deu ordens para que todas as tropas se concentrassem em Octodure, a fim de sacrificarem aos deuses e prestarem juramento. Com a legião tebana, houve recusa de tomar parte nessa cerimônia. Somos seus soldados, mas também servos de Deus, disseram eles. Então, eles foram dizimados por ordem do comandante. Não tendo este castigo alterado as posições dos soldados, Maximiano mandou dizimá-los pela segunda vez. Os sobreviventes, porém, não deram mostras de se quererem acomodar aos desejos do comandante, e por isso foram todos passados pelas armas. O campo ficou forrado de sangue. E via-se um montão de cadáveres. Naquele lugar e naquela época foi erguida uma igreja em honra e culto a esses santos mártires do cristianismo, encontrada somente por volta do ano 1893. A maioria das relíquias dos corpos dos soldados cristãos da legião tebaica, atualmente, é venerada no convento de São Maurício de Agaunum, na região de Valais, atual Suíça. Especialmente no dia 22 de setembro, determinado pelo calendário oficial da Igreja de Roma, é comemorado esse evento. São Maurício e companheiros, rogai por nós. Santo do dia 22 de setembro, São Silvano de Levrault. Foi um eremita francês do século V. Santa do dia 22 de setembro, Santa Salaberga, abadesa, do ano 664. Quando criança, foi curada de cegueira por São Columbano, que a encaminhou para o serviço de Deus. Salaberga foi abadesa do mosteiro de São João Batista de Laon, na França. Santo do dia 22 de setembro, Santo Emerano de Ratisbona. Emerano foi bispo e faleceu no ano 690. Santo do dia 22 de setembro, Santo Inácio de Santiago Vercelli, sacerdote, faleceu em 1770. Inácio de Santiago foi frade capuchinho, um incansável em atender os pecadores no confessionário e em socorrer os pobres e os enfermos. Santo do dia 22 de setembro. Santo do dia 22 de setembro, Beato Otão, foi bispo. Faleceu em 1158. Foi religioso cisterciense que nunca deixou de usar o hábito monacal, mesmo depois de eleito bispo de Freising, na Alemanha. Adotou a reforma gregoriana. Santo do dia 22 de setembro, Beato José Marchandon, presbítero, ou seja, padre, sacerdote, e também mártir. Faleceu em 1794. Foi pároco de Marsac, na França, preso durante a Revolução Francesa numa embarcação em Roquefort. Ali adoeceu e morreu de fome, vítima da Revolução Francesa,
Ainda tem gente que fala bem dessa revolução. Meu Deus do céu. Santo do dia 22 de setembro, Beato Vicente Cicluna Hernandes, presbítero. Presbítero é o sinônimo de padre. Foi mártir também, faleceu em 1936. Zeloso sacerdote da cidade de Navarrés, que não quis abandonar os fiéis durante as perseguições da Guerra Civil Espanhola. Santa do dia 22 de agosto, Beata Maria da Purificação Vidal Pastor. Foi virgem e mártir, faleceu em 1936. Católica fervorosa, sobressaía-se pelo cuidado aos enfermos e assiduidade nas cerimônias religiosas. Durante as perseguições da Guerra Civil Espanhola, foi presa, assassinada na estrada de Corbera, Valência, e sepultada quando ainda agonizava. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa paz de Deus. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus Todo-Poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem, segundo diz o professor Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas. Ele diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas. Sim, não ou espere. Qualquer destas é a melhor, porque ele é o Deus onisciente, sabe de tudo que interessa a cada um que é a sua criatura. Eu sou criatura de Deus, você também é. Então, recebendo o não se desespere, é o melhor. E agora eu clamo, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa, a pronúncia e o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Esteja preparado. Creia em Jesus como Deus, arrependa-se dos seus pecados e seja batizado. E teremos corpos glorificados na volta de Jesus. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse @PauloRobertoMaciel 6